Pode. Eu convidei para estar falando com a gente hoje, trazer a reflexão bíblica, o irmão Juliano Delfino. Juliano eu já conheço há um bom tempo, é amigo dos meus filhos, conselheiro de meus filhos, ali na primeira edição do Sente. E desde então nós começamos a ter uma amizade. Outro dia eu estava vendo que eu tenho idade para ser pai de Juliano. Cara, eu estou ficando velho mesmo, Juliano. Agora, né? Que antes não tinha. Não tinha. Mas ele tem sido um companheiro de fé nas jornadas que Deus tem me dado, né, para desenvolver ali na Igreja Batista Samaritá. Ali teve lá quase 2 anos lá. 2 anos, ali na Nova Sintra também, nas orações. Teve lá comigo em Cubatão também. Sou muito grato pela vida do Juliano. Agora, mais feliz ainda que ele encontrou a Aninha. Que Deus abençoe essa caminhada de vocês. Vou passar a palavra então ao querido irmão Juliano Delfino. Deixa eu saber se está aqui. Atrás aqui. Posso poder? Pode. Graças a Deus, irmãos, tudo bem? Hoje acho que vai ser mais uma reflexão bíblica mesmo. Eu não sei se eu posso chamar de mensagem. Eu acho que seria realmente uma meditação sobre uma questão que eu acho que tem assolado muitas pessoas. Ao mesmo tempo que é motivo de preocupação, é motivo de bênção para alguns, mas também de assombro e de assolação para muitas pessoas. É a questão do segredo do sucesso. Eu tenho para comigo, pelo menos a minha geração, é uma geração muito frustrada. E é tão nítida essa frustração pela quantidade de pessoas que escrevem fórmulas e livros sobre como atingir o sucesso. Esses livros vão desde a questão executiva e empresarial, como você ser uma pessoa de alta performance, como você ser um cara de sucesso, as 10 passos, as disciplinas da execução. E tudo tem uma fórmula, parece alguma coisa escondida, que alguém descobriu, algum guru, e traz para a gente as fórmulas e os passos. É o segredo do foco, é uma enormidade gigantesca. Você vai numa livraria, tem pilhas e pilhas e pilhas de livros sobre como você pode atingir o sucesso, ou dar o seu máximo, seja no aspecto esportivo, seja na sua vida pessoal. E eu vejo que as pessoas são frustradas porque as pessoas buscam muito isso. Se elas buscam o segredo do sucesso, é porque as pessoas não atingiram o sucesso. Pelo menos do ponto de vista que elas têm sobre o que é sucesso. E não é só isso. Hoje nós temos uma miríade de gurus que fazem vídeos e falam sobre o segredo do sucesso. Sucesso na nossa sociedade, vou ser bem curto e rápido assim. O sentido de sucesso para a minha geração, que nós estamos vivendo hoje, é financeiro. É você conseguir desenvolver um trabalho onde você tenha muita grana, chegue no topo, tenha fama e seja uma pessoa admirada. E aí você vai ensinar aos outros como é que você fez para conseguir isso. Então a gente não vai ouvir gente fracassar. Não vai ouvir o Juliano aqui, nem alguns de vocês aqui. Vamos ouvir os tops. Quem é o grande CEO de uma empresa? Quem é o grande líder que traz milhões de pessoas para uma igreja? A gente quer ouvir o segredo do sucesso. A gente quer saber o que ele fez para ser uma pessoa admirada, uma pessoa rica, uma pessoa próspera. Como é que ele fez para chegar à presidência? Como é que ele fez para ser um governador? A gente é um estadista social. Eu acredito que nós somos extremamente frustrados em todas as áreas das nossas vidas. Porque nós temos livros de gente para nos ensinar tudo. Parece que a gente não aprendeu a viver. Parece que a gente só vai aprender a viver no final. Aí quando você está descobrindo, agora eu descobri o segredo. Esse tema é um tema recorrente na história da humanidade. E é um tema que foi abordado por Jesus. E eu gostaria muito de falar com vocês ou compartilhar uma meditação sobre isso. Se encontra lá no Evangelho de Lucas, quem tiver a Bíblia pode abrir aí.
a partir do versículo 17. Eu tenho que empurrar assim que a verdade já chegou. Eu já não consigo mais ir perto, só sem óculos, tem que empurrar para ler. Lucas 6, a partir do versículo 17. 6, capítulo 6, a partir do versículo 17. De 17 a 26. Se vocês puderem falar que eu posso ler, eu leio. Posso ler? Pelo jeito não, né? Posso? Então vou ler. Diz assim, Lucas 6, a partir do 17. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos, numa imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder, ou dele saía virtude que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Vamos orar? Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos que nesse momento agora nós coloquemos todos os problemas para fora, Pai, e possamos estar com os ouvidos abertos para ouvir a Tua voz e a Tua mensagem, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa me usar como instrumento para trazer a Tua voz, Senhor, ao coração de cada irmão, incluindo o meu, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Esse sermão, muitos teólogos vão dizer que é um paralelo do sermão da montanha. Mas eu concordo com outro grupo que acha que não. Esse é um outro sermão, o sermão anterior ao sermão da montanha, porque o texto fala que Jesus já havia escolhido os 12 discípulos, e ele desce de uma montanha onde ele estava orando para uma planície. Então ele é conhecido como o sermão da planície. Tem muitos pontos parecidos com o sermão da montanha, porque os fundamentos dos ensinos de Jesus não mudam. Mas ele vai trabalhar o Evangelho de Lucas em alguns aspectos um pouco diferente do Evangelho de Mateus. Beleza? O que é interessante notar é que uma multidão seguia Jesus. E Jesus vai lá, não somente ensinar aos seus discípulos, mas ele desce para trazer uma mensagem à multidão. Qual era o estado dessa multidão? O mesmo estado que a nossa multidão. Gente frustrada, gente com necessidades, gente endemoniada, gente doente. E a palavra diz que Jesus curava. Os que tocavam nele eram curados. E aí vem aquela tal história. Talvez as pessoas começaram a seguir Jesus, não por quem ele era, mas por aquilo que ele podia fazer, em busca do segredo do sucesso de Jesus. Porque a multidão seguia. Diz a Bíblia que via gente da Judéia, de Tiro, mas eram regiões longínquas lá dentro de Israel. A gente está falando que Jesus está na Galileia, da Judéia lá no sul. É mais ou menos como sair lá do, ressalvando as devidas proporções, mas sair do Vale do Ribeira aqui, para ir até o Vale do Paraíba, para ouvir Jesus falar. E aí Jesus se dirige aos seus discípulos, mas não somente aos seus discípulos, mas ele se dirige aos seus discípulos para falar algo importante no início desse sermão. Começa com bem-aventurança, que a gente chama de beatitudes. Bem-aventurança, ela pode ser traduzida de outra forma também, como bênção, abençoado aqueles, não só bem-aventurados, mas abençoados. Para usar o tema nosso, bem-sucedidos são aqueles. E é interessante notar que Jesus já começa a quebrar um pouco a noção de sucesso que nós temos, porque ele se dirige aos discípulos. E se tem alguém que no mundo antigo, e ainda hoje é considerado como gente fracassada,
é discípulo de Jesus. Porque os discípulos de Jesus, incluindo os apóstolos, a primeira atitude deles foi largar tudo o que eles tinham, para seguir a Jesus. É o oposto do segredo do sucesso vendido hoje. Então eles perceberam que o sucesso não está determinado pela tua ênfase, na tua capacidade, naquilo que você é, ou por aquilo que as pessoas olham de longe e acham que você pode entregar. Eles mesmos não tinham nenhuma lição para dar. Eles queriam vir de Jesus e eles largaram tudo para seguir a Jesus. Então, quem é discípulo de Jesus, a primeira coisa é, se você quer ter sucesso na tua vida, abandona tudo que você tem e segue a Cristo. Porque isso é condição sine qua non para entrar no reino de Deus. Hoje, a gente vende um evangelho, que não é o evangelho de Cristo, meio maquiado. É o evangelho de autoajuda. É o evangelho das igrejas do sucesso. De várias coisas, de teoria, de empresarial. Porque igreja boa é igreja cheia. Não importa o que é ensinado, o que importa são os resultados. O quanto arrecada. E aí, crente bom é crente próspero. Quando vem a desgraça na tua vida, aí a gente fala com os amigos de Jó, não, tu fez alguma coisa errada, você pecou. Porque filho de Deus é o cara que está na ponta. Tem que ser um Jó antes da queda dele. Então, se você não consegue, se seu casamento foi para o vinagre, tudo está errado, você é culpado. É evidente que eu não estou dizendo aqui que nós não somos responsáveis pelos nossos atos. Não adianta você não se dedicar, ser preguiçoso, não correr atrás, que realmente aí não vai reclamar, nossa, que tudo deu errado para mim. Não é isso que eu estou dizendo. A dedicação, a entrega, a corrida, você ser uma pessoa que transpira, que vai atrás, se dedica à tua família, se dedica no teu trabalho, isso não te faz uma pessoa de bom caráter. Isso é o mínimo. Isso é a obrigação. A Bíblia vai dizer também em outro momento em Lucas, que se a gente faz isso, a gente é servo inútil. Porque a gente fez só o que foi pedido. É igual um patrão que dá uma ordem e você obedece. Então a gente está muito abaixo do padrão de Deus. Nós somos servos inúteis por ser isso. Então isso não é nenhum tipo de mérito, isso é o mínimo. E Jesus olha para aqueles discípulos e vai dizer, olha, eu entendi que vocês largaram tudo. E aí vamos começar a falar aqui sobre dois valores diferentes. Eu vou falar dos valores que vêm do Pai, que são os meus valores, e vou contrapor com os valores que vêm do mundo. A diferença entre o segredo do sucesso de Jesus, do sucesso do mundo, é que o mundo busca o sucesso do poder. O sucesso do poder, o que é poder? Poder é a capacidade que eu tenho de impor a minha decisão, mesmo contra a resistência. Gente poderosa faz isso. O dinheiro ele é avaliado pela inflação, a perda do poder de compra do dinheiro. A gente pode dar outro nome, tem que equilibrar a vida pessoal com a vida de trabalho. No final, a corrida toda é por busca de poder. Seja poder, como o segredo do sedutor, que é poder sexual que ele busca. Eu quero riqueza, então é o poder financeiro que você busca. Prestígio. O que te seduz? O que me seduz? O que nos seduz? Sobre isso que Jesus está falando. E Jesus vai dizer, o meu caminho é outro. O meu caminho do sucesso não é o caminho do poder, mas é o caminho do amor. Porque quem ama não abusa. Quem ama não usurpa o outro. Quem ama se entrega. A palavra amor em hebraico vem da mesma raiz de sacrifício. Entregar-se por alguém. E aí ele vai dizer no primeiro versículo, o segredo do sucesso. Já começa aqui, ele vai dizer aqui em Lucas 7, no versículo 20. Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. O segredo do sucesso é a pobreza. Em Mateus ele vai expandir um pouco mais, ele vai dizer, bem-aventurados sois os pobres de espírito, porque de vocês é o reino de Deus. O que é pobreza espiritual? Eu aprendi recentemente. Espiritual é você chegar diante de Deus e reconhecer diante dele a sua absoluta depravação moral.
Quando eu me aproximo de ter alguma coisa, que eu tenha algum valor, que eu tenha algum tipo de riqueza, isso gera soberba. Eu não consigo me aproximar. Sem Jesus, sem Deus, espiritualmente falando, ele é um maltrapilho, ele é um mendigo, ele é uma pessoa que não tem absolutamente nada e está destinado ao inferno, porque todos pecaram e estão afastados, longe da graça e da glória de Deus, da presença de Deus. De miserabilidade espiritual, esse é o segredo do sucesso. De joelhos diante da cruz. É o que me faz, diante da adversidade, colocar a minha vida e a sua vida na mão de Deus e dizer: Senhor, faz a resposta. E a sua resposta diante do chamado de Deus. Quando Jesus te chama, o que você responde? As coisas, deixa eu enterrar primeiro meu pai, eu preciso resolver aquilo, ou você larga tudo e segue. Largar tudo e seguir não é a ideia de largar, eu vou para a rua. Largar tudo e seguir é jogar fora os seus valores de desejos pecaminosos, por poder. Não tem nada a ver com riqueza material. É reconhecimento da situação espiritual. Quem não reconhece isso, não consegue entrar no reino. Não adianta você vir todo domingo para a igreja, não que isso não seja importante. Não adianta dizimar, não adianta ir para o grupo, não adianta. Essas coisas precisam ser consequência de um elemento primário. E o elemento primário é o rasgar-se diante de Deus. E com isso para você. Esse é um resumo que ele fez aqui de uma profunda meditação sobre a pobreza do espírito. A pobreza também, num outro sentido, representa também aquilo que evidenciava o grande pecado da nação de Israel. Para acabar com a injustiça social, é um mandamento: não haverá pobre entre vocês. Por isso que tinha o ano do jubileu, por isso que tinha o perdão de dívidas, e por isso que tinha sempre a possibilidade de reconciliação, e não de concentração de riqueza. Porque a pobreza e a miséria no nosso meio e no mundo é marca da pecaminosidade do povo. Porque quem veio matar, roubar e destruir não foi Jesus. Então a pobreza, e é para isso que Jesus está falando, uma multidão que estava em extrema miséria, um povo subjugado em as situações difíceis. Estava falando para uma audiência em necessidade, como nós. Se nós não tivéssemos necessidades, não tinha tanta gente oferecendo solução para tudo, bala mágica. Então ele diz assim, essa pobreza também tem o lado de uma denúncia, porque ele fala como os profetas, uma denúncia de uma situação moral pervertida, onde nós abandonamos o valor do amor para o valor do poder e do dinheiro. Aí ele continua, bem-sucedido também são os que agora têm fome, porque vocês serão satisfeitos. A fome é um desdobramento também da pobreza. E essa fome que ele está falando é uma fome e sede por justiça, pelo reino de Deus, sobre não transigir no nosso coração os valores de Deus com os valores do mundo. Assim, ninguém vira corrupto da noite para o dia, como ninguém adultera o dia. Eu sempre falo isso. Ninguém vai me pegar o cidadão na cama do vizinho, da mulher do vizinho, porque ele estava em casa e pum, na cama da mulher do vizinho. Ou o cara que entrou no meio da política, cristão, e aí ele foi pego no meio do escândalo. Passa a mulher do vizinho, eu dou aquela olhada. Passa o dinheiro, todo mundo ganhando, eu falo, pô, esse negócio é interessante, né? Aí surge aquela famosa inveja do... Pode. Eu convidei para estar falando com a gente hoje, trazer a reflexão bíblica, o irmão Juliano Delfino. Juliano eu já conheço há um bom tempo, é amigo dos meus filhos, conselheiro de meus filhos, ali na primeira edição do Sente. E desde então nós começamos a ter uma amizade. Outro dia eu estava vendo que eu tenho idade para ser pai de Juliano. Cara, eu estou ficando velho mesmo, Juliano.
que antes não tinha. Não tinha. Mas ele tem sido um companheiro de fé nas jornadas que Deus tem me dado, né, para desenvolver ali na Igreja Batista Samaritá. A gente teve lá quase 2 anos lá. 2 anos ali na Nova Sintra também, nas orações. Teve lá comigo em Cubatão também. Sou muito grato pela vida do Juliano. Agora, mais feliz ainda que ele encontrou a Aninha. Que Deus abençoe essa caminhada de vocês. Vou passar a palavra então ao querido irmão Juliano. Deixa eu saber se está aqui. Atrás aqui. Posso pôr aqui? Pode. Graças a Deus, irmãos, tudo bem? Hoje acho que vai ser mais uma reflexão bíblica mesmo. Eu não sei se eu posso chamar de mensagem. Eu acho que seria realmente uma meditação sobre uma questão que eu acho que tem assolado muitas pessoas. Ao mesmo tempo que é motivo de preocupação, é motivo de bênção para alguns, mas também de assombro e de assolação para muitas pessoas. É a questão do segredo do sucesso. Eu tenho para comigo, pelo menos a minha geração, é uma geração muito frustrada. E é tão nítida essa frustração pela quantidade de pessoas que escrevem fórmulas e livros sobre como atingir o sucesso. Esses livros vão desde a questão executiva e empresarial, como você ser uma pessoa de alta performance, como você ser um cara de sucesso, as 10 passos, as disciplinas da execução. E tudo tem uma fórmula, parece alguma coisa escondida, que alguém descobriu, algum guru, e traz para a gente as fórmulas e os passos. É o segredo do foco, é uma enormidade gigantesca. Você vai numa livraria, tem pilhas e pilhas e pilhas de livros sobre como você pode atingir o sucesso, ou dar o seu máximo, seja no aspecto esportivo, seja na sua vida pessoal. E eu vejo que as pessoas são frustradas porque as pessoas buscam muito isso. Se elas buscam o segredo do sucesso, é porque as pessoas não atingiram o sucesso, pelo menos do ponto de vista que elas têm sobre o que é sucesso. E não é só isso. Hoje nós temos uma miríade de gurus que fazem vídeos e falam sobre o segredo do sucesso. Sucesso na nossa sociedade, você bem curto e rápido assim, o sentido de sucesso para a minha geração, que nós estamos vivendo hoje, é financeiro. É você conseguir desenvolver um trabalho onde você tenha muita grana, chegue no topo, tenha fama e seja uma pessoa admirada. E aí você vai ensinar aos outros como é que você fez para conseguir isso. Então a gente não vai ouvir gente fracassar. Não vai ouvir o Juliano aqui, nem alguns de vocês aqui. Vamos ouvir os tops. Quem é o grande CEO de uma empresa? Quem é o grande líder que traz milhões de pessoas para uma igreja? A gente quer ouvir o segredo do sucesso. A gente quer saber o que ele fez para ser uma pessoa admirada, uma pessoa rica, uma pessoa próspera. Como é que ele fez para chegar à presidência? Como é que ele fez para ser um governador? A gente é um estadista social. Eu acredito que nós somos extremamente frustrados em todas as áreas das nossas vidas. Porque nós temos livros de gente para nos ensinar tudo. Parece que a gente não aprendeu a viver. Parece que a gente só vai aprender a viver no final. Aí quando você está descobrindo, agora eu descobri o segredo. Esse tema é um tema recorrente na história da humanidade. E é um tema que foi abordado por Jesus. E eu gostaria muito de falar com vocês, ou compartilhar uma meditação sobre isso. Se encontra lá no Evangelho de Lucas, quem tiver a Bíblia pode abrir aí, a partir do versículo 17. Eu tenho que empurrar assim que a idade já chegou. Eu já não consigo mais ler em perto, só sem óculos, tem que empurrar para ler. Lucas 6, a partir do versículo 17. 6, capítulo 6, a partir do versículo 17. De 17 a 26. Se vocês puderem falar que eu posso ler, eu leio. Posso ler? Pelo jeito não, né? Posso? Então vou ler. Diz assim, Lucas 6, a partir do 17. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano.
estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder, ou dele saía virtude que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Vamos orar? Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos que nesse momento agora nós coloquemos todos os problemas para fora, Pai, e possamos estar com os ouvidos abertos para ouvir a Tua voz e a Tua mensagem, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa me usar como instrumento para trazer a Tua voz, Senhor, ao coração de cada irmão, incluindo o meu, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Esse sermão, muitos teólogos vão dizer que é um paralelo do sermão da montanha. Mas eu concordo com outro grupo que acha que não. Esse é um outro sermão, um sermão anterior ao sermão da montanha, porque o texto fala que Jesus já havia escolhido os 12 discípulos, e ele desce de uma montanha onde ele estava orando para uma planície. Então ele é conhecido como o sermão da planície. Tem muitos pontos parecidos com o sermão da montanha, porque os fundamentos dos ensinos de Jesus não mudam. Mas ele vai trabalhar o Evangelho de Lucas em alguns aspectos um pouco diferente do Evangelho de Mateus. Beleza? O que é interessante notar é que uma multidão seguia Jesus. E Jesus vai lá, não somente ensinar aos seus discípulos, mas ele desce para trazer uma mensagem à multidão. Qual era o estado dessa multidão? O mesmo estado que a nossa multidão. Gente frustrada, gente com necessidades, gente endemoniada, gente doente. E a palavra diz que Jesus curava. Os que tocavam nele eram curados. E aí vem aquela tal história. Talvez as pessoas começaram a seguir Jesus, não por quem ele era, mas por aquilo que ele podia fazer, em busca do segredo do sucesso de Jesus. Porque a multidão seguia. Diz a Bíblia que via gente da Judéia, de Tiro, mas eram regiões longínquas lá dentro de Israel. A gente está falando que Jesus está na Galileia, da Judéia lá no sul. É mais ou menos como sair lá do, ressalvar as devidas proporções, mas sair do Vale do Ribeira aqui, para ir até o Vale do Paraíba, para ouvir Jesus falar. E aí Jesus se dirige aos seus discípulos, mas não somente aos seus discípulos, mas ele se dirige aos seus discípulos para falar algo importante no início desse sermão. Começa com bem-aventurança, que a gente chama de beatitudes. Bem-aventurança, ela pode ser traduzida de outra forma também, como bênção, abençoado aqueles, não só bem-aventurados, mas abençoados. Para usar o tema nosso, bem-sucedidos são aqueles. E é interessante notar que Jesus já começa a quebrar um pouco a noção de sucesso que nós temos, porque ele se dirige aos discípulos. E se tem alguém que no mundo antigo, e ainda hoje é considerado como gente fracassada, é discípulo de Jesus. Porque os discípulos de Jesus, incluindo os apóstolos, a primeira atitude deles foi largar tudo o que eles tinham, para seguir a Jesus. É o oposto do segredo do sucesso, vendido hoje. Então eles perceberam que o sucesso não está determinado pela tua ênfase, na tua capacidade, naquilo que você é, ou por aquilo que as pessoas olham de longe e acham que você pode entregar. Eles
eles mesmos não tinham nenhuma lição para dar. Eles queriam vir de Jesus e eles largaram tudo para seguir a Jesus. Então, quem é discípulo de Jesus, a primeira coisa é, se você quer ter sucesso na tua vida, abandona tudo que você tem e segue a Cristo. Porque isso é condição sine qua non para entrar no reino de Deus. Hoje, a gente vende um evangelho que não é o evangelho de Cristo, meio maquiado. É o evangelho de autoajuda. É o evangelho das igrejas do sucesso. De várias coisas, de teoria, de empresarial. Porque igreja boa é igreja cheia. Não importa o que é ensinado, o que importa são os resultados. O quanto arrecada. E aí, crente bom é crente próspero. Quando vem a desgraça na tua vida, aí a gente fala com os amigos de Jó, não, tu fez alguma coisa errada, você pecou. Porque filho de Deus é o cara que está na ponta. Tem que ser o Jó antes da queda dele. Então, se você não consegue, se seu casamento foi pro vinagre, tudo está errado, você é culpado. É evidente que eu não estou dizendo aqui que nós não somos responsáveis pelos nossos atos. Não adianta você não se dedicar, ser preguiçoso, não correr atrás, que realmente aí não vai reclamar, nossa, que tudo deu errado para mim, eu juro, não é isso que eu estou dizendo. A dedicação, a entrega, a corrida, você ser uma pessoa que transpira, que vai atrás, se dedica à tua família, se dedica no teu trabalho, isso não te faz uma pessoa de bom caráter. Isso é o mínimo. Isso é a obrigação. A Bíblia vai dizer também em outro momento em Lucas, que se a gente faz isso, a gente é servo inútil. Porque a gente fez só o que foi pedido. É igual um patrão que dá uma ordem e se obedece. Então a gente está muito abaixo do padrão de Deus. Nós somos servos inúteis por ser isso. Então isso não é nenhum tipo de mérito, isso é o mínimo. E Jesus olha para aqueles discípulos e vai dizer, olha, eu entendi que vocês largaram tudo. E aí vamos começar a falar aqui sobre dois valores diferentes. Eu vou falar dos valores que vêm do Pai, que são os meus valores, e vou contrapor com os valores que vêm do mundo. A diferença entre o segredo do sucesso de Jesus, do sucesso do mundo, é que o mundo busca o sucesso do poder. O sucesso do poder, o que é poder? Poder é a capacidade que eu tenho de impor a minha decisão, mesmo contra a resistência. Gente poderosa faz isso. O dinheiro é avaliado pela inflação, a perda do poder de compra do dinheiro. A gente pode dar outro nome, tem que equilibrar a vida pessoal com a vida de trabalho. No final, a corrida toda é por busca de poder. Seja poder, como o segredo do sedutor, é poder sexual que ele busca. Eu quero riqueza, então é o poder financeiro que você busca. Prestígio. O que te seduz? O que me seduz? O que nos seduz? Sobre isso que Jesus está falando. E Jesus vai dizer, o meu caminho é outro. O meu caminho do sucesso não é o caminho do poder, mas é o caminho do amor. Porque quem ama não abusa. Quem ama não usurpa o outro. Quem ama se entrega. A palavra amor em hebraico vem da mesma raiz de sacrifício. Entregar-se por alguém. E aí ele vai dizer no primeiro versículo, o segredo do sucesso. Já começa aqui, ele vai dizer aqui em Lucas 7, no versículo 20. Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. O segredo do sucesso é a pobreza. Em Mateus ele vai expandir um pouco mais, ele vai dizer, bem-aventurados sois os pobres de espírito, porque de vocês é o reino de Deus. O que é pobreza espiritual? Eu aprendi recentemente. Espiritual é você chegar diante de Deus e reconhecer diante dele a sua absoluta depravação moral. Quando eu me aproximo de ter alguma coisa, que eu tenha algum valor, que eu tenha algum tipo de riqueza, isso gera soberba. Eu não consigo me aproximar. Sem Jesus, sem Deus, espiritualmente falando, ele é um maltrapilho, ele é um mendigo. Ele é uma pessoa que não tem absolutamente nada e está destinada ao inferno, porque todos pecaram e estão afastados, longe da graça e da glória de Deus, da presença de Deus. De miserabilidade espiritual.
esse é o segredo do sucesso. De joelhos diante da cruz. É o que me faz, diante da adversidade, colocar a minha vida e a sua vida na mão de Deus e dizer, Senhor, faz a resposta. E a sua resposta diante do chamado de Deus. Quando Jesus te chama, o que você responde? Muitas coisas, deixa eu enterrar primeiro meu pai, eu preciso resolver aquilo, ou você larga tudo e segue. Largar tudo e seguir não é a ideia de largar e vou para a rua. Largar tudo e seguir é jogar fora os seus valores de desejos pecaminosos, por poder. Não tem nada a ver com riqueza material. É reconhecimento da situação espiritual. Quem não reconhece isso, não consegue entrar no reino. Não adianta você vir todo domingo para a igreja, não que isso não seja importante. Não adianta dizimar, não adianta ir para o grupo, não adianta. Essas coisas precisam ser consequência de um elemento primário. E o elemento primário é o rasgar-se diante de Deus. E com isso para você. Esse é um resumo que ele fez aqui de uma profunda meditação sobre a pobreza do espírito. A pobreza também, num outro sentido, representa também aquilo que evidenciava o grande pecado da nação de Israel. Para acabar com a injustiça social, é um mandamento. Não haverá pobre entre vocês. Por isso que tinha o ano do jubileu, por isso que tinha o perdão de dívidas, e por isso que tinha sempre a possibilidade de reconciliação, e não de concentração de riqueza. Porque a pobreza e a miséria no nosso meio e no mundo é marca da pecaminosidade do povo. Porque quem veio matar, roubar e destruir não foi Jesus. Então a pobreza, e é para isso que Jesus está falando, uma multidão que estava em extrema miséria, um povo subjugado em as situações difíceis. Estava falando para uma audiência em necessidade, como nós. Se nós não tivéssemos necessidades, não tinha tanta gente oferecendo solução para tudo, bala mágica. Então ele diz assim, essa pobreza também tem o lado de uma denúncia, porque ele fala como os profetas, uma denúncia de uma situação moral pervertida, onde nós abandonamos o valor do amor para o valor do poder e do dinheiro. Aí ele continua, bem-sucedido também são os que agora têm fome, porque vocês serão satisfeitos. A fome é um desdobramento também da pobreza. E essa fome que ele está falando é uma fome e sede por justiça, pelo reino de Deus, sobre não transigir no nosso coração os valores de Deus com os valores do mundo. Assim, ninguém vira corrupto da noite para o dia, como ninguém adultera o dia. Eu sempre falo isso. Ninguém vai pegar o cidadão na cama do vizinho, da mulher do vizinho, porque ele estava em casa e pum, na cama da mulher do vizinho. Ou o cara que entrou no meio da política, cristão, e aí ele foi pego no meio do escândalo. Passa a mulher do vizinho, eu dou aquela olhada. Passa o dinheiro, todo mundo ganhando, eu falo, pô, esse negócio é interessante, né? Aí surge aquela famosa inveja do né? Por que os caras têm tudo e eu não tenho nada? Por que eu que sirvo a Deus dá tudo errado e os caras dá tudo certo? Que é a famosa ideia de prosperidade ilusória. Que a Bíblia fala que o final desses é a morte. Que o final desses é destruir. E que o que aparenta ser uma vida boa não é uma vida de miséria. Que está lá nos 10 mandamentos. Que todos os mandamentos são comportamentais. O mandamento, o 10º, é valorativo, que é não cobiçarás. No final das contas, o que contamina o homem não é o que vem de fora do homem. Aqui é o coração. Não deseja essas coisas. Então, para o cara ir lá parar na cama da mulher,